Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Gênesis 1, 26, está escrito assim: e disse Deus, façamos, olha, está no plural, poucas pessoas às vezes elas pegam isso aqui, que está no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, por um motivo, porque gostaria de ter comunhão com as suas criaturas. Ele criou, mas ele não quis perder contato. Então Deus ele criou para que ele tivesse comunhão. E aqui nesses versos, a gente percebe então esse plural do façamos, aonde nós percebemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos na criação. De cara, nós vamos perceber também que só há dois sexos, o sexo feminino e o sexo masculino. Não há outro sexo, não há outra identidade, a não ser a identidade em Cristo que uma pessoa tem, que ela é mulher de Deus e que tem homem de Deus. Só tem essas duas opções, não tem outras opções. Então Deus ele criou o homem à sua imagem, parecido com ele, à semelhança dele. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. E para quê? Para que andasse em comunhão com ele, ou com eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus, quando chega no mês de dezembro, ele deve ficar até um pouco perdido, porque muitos, por causa da religião, eles voltam no tempo e falam: Jesus virou menino e vai nascer de novo. Aí é o menino Jesus para todo lado. Mas Jesus, ele nasceu sim, há 2000 anos atrás, como homem, vindo em carne, mas ele já existia desde todo sempre. Lá na criação ele já estava. Jesus é eterno, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo de Deus. Então eles nos criaram com um propósito, para ter comunhão com ele. Tanto é que o apóstolo Paulo colocou isso para nós, porque nós vamos ver aqui o que o homem fez para perder essa comunhão. E o que Jesus fez para dar a comunhão de volta. Aí nós vamos ter que ir lá em 1 Coríntios 1,9. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 1,9. Então, o homem ele perdeu a comunhão lá no Jardim do Éden. Mas Jesus ele veio para devolver essa comunhão. E às vezes nós entramos para um nível assim da religião, a gente chega na igreja, conhece a igreja evangélica, conhece as músicas, conhece o método, acha legal, bacana, gostoso, interessante, mas a gente acaba não buscando a comunhão que Jesus veio para nos entregar. E é tão diferente quando a gente sai do nível da religião, que é um processo, não é dia a dia, né, lógico, para o nível da comunhão. E aqui em 1 Coríntios 9 fala que Deus ele é fiel, pelo qual fossem chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é o mesmo que ter em comum, é o mesmo que ligação, é o mesmo que união. Se a gente for perceber, Deus não faz praticamente nada sem o homem. Eu lendo o capítulo 1 de Mateus ontem, eu reparei em algo que está escrito lá, desde quando Mateus escreveu, né, que Deus, ao trazer Jesus no ventre de Maria, contou para José em sonho. Deus não faz nada sem a presença daqueles que ele criou. Ele poderia ter trago Jesus de outros formatos, mas ele contou com Maria, e se ela não tivesse na posição, seria outra pessoa. Mas eu quero dizer que Deus ele quer uma comunhão com a gente, no qual às vezes nós não temos conhecimento que é possível, ou não lutamos para isso, ou não mandamos as barreiras embora para essa comunhão acontecer. Então Jesus ele veio para dar essa comunhão de novo. Por quê? Porque lá na criação havia, como nós vamos perceber aqui ao longo de algumas leituras, uma comunhão plena entre Deus e Adão, entre Deus e aquele primeiro casal, aonde eles tinham
essa comunhão é em tempo integral, que é quando a gente ora, a resposta, ela pode demorar, mas ela chega. Nem que ela chegue assim, espera mais um pouco, nem que ela chegue não. Não, se Deus der um não para a gente, que coisa boa. Significa que comunicou. Olha só. Então, essa resposta de Deus, né? Você andar, saber, eu estou errado, Deus me falou. Você andar, saber, eu estou certo, Deus me falou. Essa comunhão, ela é possível. O grande problema é que nós andamos muito na terra, pensando muito nas coisas aqui de baixo, porque precisamos andar, inclusive aqui, mas sempre com a cabeça no céu, no alto, na palavra de Deus, na promessa dEle, na direção dEle, porque sem Ele nada podemos fazer, nada. Mas com Ele as coisas movem, acontecem, como a gente tem tido a oportunidade de ver na prática. Então Jesus Cristo, quando ele vem, quando Ele nasce, quando Ele ensina, depois quando Ele vai para a cruz, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, é para devolver a comunhão do homem de novo com o Criador. E hoje no louvor nós cantamos isso, que nós queremos ver a face do nosso Criador. Parecia que é tudo combinado, mas não tem nada combinado aqui, a não ser por Deus, né? Porque para ministrar esse estudo aqui, eu orei, e eu acredito que o ministro de louvor deve ter orado também ao mesmo Deus para pedir as músicas. Então dá tudo certo, né? Dá tudo certo, muito só, dá tudo certo. Então Deus é bom. Agora vai lá em 1 João, no capítulo 1, 1 João. Então Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, para ouvir a voz dEle, para falar com Ele, para olhar para Ele face a face todo dia. Meu Deus, vou pegar gancho nessa música. Depois, se tiver tempo, quem sabe a gente canta ela de novo. 1 João capítulo 1, no versículo 5. 1 João 1, no versículo 5. Olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão, que nós estamos ligados com Deus, né, ligados com Ele, e andarmos em trevas, em coisas ocultas, escuras, mentimos e não praticamos a verdade. Então João, quando ele escreve essa carta para a igreja, ele falou assim, olha, a comunhão com Deus é algo tão sério, se nós falarmos que temos e não temos, será uma mentira, logo nós não estaremos na verdade. E se nós falarmos que temos e não temos, quer dizer que nós estamos vivendo algo oculto, algo que não é de Deus, não está à luz, sabe, não está claro, faz parte de algo que está oculto, das trevas, do reino das trevas, não é do Senhor. Por quê? Porque treva e luz não se misturam, comportamentos da treva com a luz não andam juntos. Então ele falou, para nós termos essa comunhão, nós precisamos buscar e ser verdadeiro, até a gente ter. Agora, se eu não tenho, eu não posso falar que eu tenho. Eu preciso ter e viver isso na verdade, buscando todos os dias. Então, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que nós venhamos a ser um coração com Ele. Ele não quer fazer as coisas e deixar a gente para trás. Ele não quer andar e a gente ficar sabendo só mais tarde. Sempre. Às vezes Ele quer que a gente fique sabendo antes. Nós vimos aqui domingo à noite sobre Zacarias e Isabel. Zacarias, ele soube antes que ele teria um filho, mas como ele não creu, ele foi penalizado. Não sei se vocês perceberam isso, e a pena foi, não fale nada. Então, se ele tivesse crido desde o começo, eu acho que ele iria sair de lá e poder contar para todo mundo, mas Deus falou, não, agora eu vou segurar você um pouquinho, você não creu, mas eu vou fazer assim mesmo. Então Deus, Ele quer isso, essa comunhão. Nem sempre Ele nos conta tudo, a gente descobre no caminho, é verdade, mas tem momentos que Ele nos conta antes, e é tão bom esses carinhos, né, de Deus pela nossa vida. Quando a gente ora, Ele responde, sabe, às vezes a gente fica esperando uma voz audível, né, da parte de Deus, mas Ele pode falar de outras formas. Ele fala num sonho, fala numa palavra, numa pregação, na boca de qualquer pessoa. Nós temos que estar antenados. Como Deus vai falar? Deus vai falar do jeito que Ele quiser, ou da forma que eu tiver mais sensível, Ele sabe que eu vou perceber a fala dEle. Uma vez, eu cuidando de uma pessoa, quando eu acordo de manhã, Eliana falou, tenho algo para te falar. Porque eu tive um sonho com a pessoa que você está cuidando, e Deus mandou falar isso, isso, isso. Eu não entendi nada, porque é você que está cuidando. Eu falei assim, eu sei o que é já. Então, Deus é tão bom. Por que Ele não me deu o sonho? Não sei, é Ele que sabe. Se Ele falasse para mim diretamente, talvez eu já iria resolver logo cedo.
né? Mas ele quis fazer de outra forma. O importante é nós lutarmos, Arthur, para termos essa comunhão com ele. Lá em Jeremias 32, não percamos Gênesis de vista, a gente só está comentando aqui sobre a comunhão, né? O projeto de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. Para quê? Para que o diabo não nos engane. Semana passada falamos aqui discernindo ali setas, dardos, laços, né? Coisas do engano do diabo. Por quê? Porque Deus não quer que a gente seja enganado. Então aqui em Jeremias, no capítulo 32, Jeremias 32, por que Deus fala com um, não fala com o outro? Deus está estragado? Não, é porque às vezes a gente não sabe, a gente não conhece ou a gente não busca. Mas se eu buscar, Deus vai falar comigo sim. Jeremias 32, o versículo é o 38. Jeremias 32, versículo 38. Fala assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí ele vai falar no 39, e lhes darei um mesmo coração, e também um só caminho, dar-lhes-ei um coração só, e um só caminho. Aí Jesus chegou e falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ou seja, não tem como eu chegar ao Pai a não ser por Jesus, por Jesus. Qual que é a proposta de Deus? É nos dar esse coração só. Aí Jesus vai e fala: eu e o Pai somos um. Aí Paulo explicando fala que nós temos que ser um espírito só com Deus. Então o que Deus quer? Comunhão. Por que a gente entra, entre aspas, em enrascadas? Porque a gente não pega essa comunhão, não pega essa direção. Aí a gente erra feio, mas não era projeto, não era o propósito de Deus. É lógico que a gente pode aprender com o erro, mas Deus não quer que a gente erre sempre. Deus não quer que a gente invista sempre. Né? Orando aqui à tarde essa semana, eu falei assim: não podemos perder tempo. Não temos tempo a perder, não posso ficar tentando as coisas, eu tenho que acertar logo de cara, se possível. Então, a gente tem que orar e pedir a direção de Deus, né? E Ele assim faz. Então, Deus, Ele cria o homem e cria a mulher. Só que Deus poderia fazer assim: eu vou criar e vou programá-los para me buscar todo dia. É uma programação, 8 horas da manhã, eles vão orar, eles vão me buscar, eles vão cuidar ali das plantas, dos animais, de um e de outro, mas eu vou programar isso. Mas Deus não fez isso. Deixou Adão e Eva livres, mas falou: eu quero, mas falou: vocês são livres. E com a gente hoje é exatamente igual. Ele nos deixa livre, é o chamado livre-arbítrio. Deus não quer ninguém por obrigação, Deus não quer ninguém à força, Deus não quer forçar ninguém. Às vezes Ele não nos dá uma opção, porque Ele fala assim: olha, só tem um caminho. Mas mesmo assim, Ele deixa a gente escolher. Ele mostra, só tem um, mas Ele não pega a gente e põe lá. Então Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é isso? O livre-arbítrio. A doutrina espírita entende isso de uma forma. Às vezes, algumas denominações evangélicas entendem de outra forma. Mas o que é o livre-arbítrio? Direito de escolha que Deus deu para a gente de presente. Ele falou assim: olha, eu não quero ninguém à força, e eu vou dar então o direito de escolha. Todos poderão escolher se me querem ou não. Quando Jesus escolheu todos os 12 ali, Ele não obrigou ninguém. Ele foi até um e falou: me segue. Ele foi até outro e falou: vem comigo. Mas Ele não pegou a força, sabe, amarrou. Não, Deus então nos deu o direito de escolher. E é isso que nós queremos ver aqui. E isso às vezes é um presente que o apóstolo Paulo, ele devolveu para Deus. E Deus não fica chateado se nós pegarmos esse presente e falar: Pai, muito obrigado, mas eu não quero. E como que a gente sabe disso? Que nas iniciais das cartas que Paulo escreveu, ele coloca: eu, servo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Ele falou: eu não sou livre nada, eu sou livre do pecado, mas de Cristo não. De Cristo eu sou escravo, por amor que eu quero ficar debaixo do senhorio dele. Mas Deus, Ele nos dá essa livre escolha. E quando a gente vê o casal, né, como que o casal, Adão e Eva, se comportou com relação a esse presente? Gênesis, capítulo 3, no versículo 6. Então Deus, Ele cria o homem, cria a mulher, não para ser um brinquedinho dele, não. Criou com todo amor,
para que nós vivêssemos em comunhão com Ele, em conversa com Ele, em diálogo com Ele, recebesse dEle, falasse com Ele, vivesse debaixo daquilo que é a vontade dEle, mas nos deixou livre. E aqui em Gênesis 3, no versículo 6, a gente vai ver como que o casal se comportou mediante a essa prova de maturidade. Deu liberdade, maturidade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, negou tudo isso por causa de Deus e falou: eu prefiro Deus, eu escolho Deus, e eu estou com Deus. Não foi nada disso que ela fez. Eu vou orar para ver se isso que está chegando aos meus olhos realmente é de Deus. Também não foi isso que ela fez. Ela aceitou a pregação. Bastou uma palavra do astuto Satanás, ela foi lá e engoliu aquilo e falou: é verdade, eu vou cair quente nesse negócio. Ela pega e come, e Deus não faz nada. Deus não faz nada. Agora, Ele já tinha feito, porque se a gente volta no capítulo 2, lá no versículo 16, por exemplo, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, no 17, mas da árvore da ciência, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não coma do fruto. Ele já tinha feito, ele deu um aviso, mais do que aviso, aqui está falando que deu uma ordem. Aí então, quando o pessoal resolve a usar o livre-arbítrio, o que Deus faz? Nada, não faz nada. Aí o homem criou religiões para todo lado, Deus não fez nada, deixou. Por que Deus deixa a gente errar? Porque Ele deu a direção, mas Ele também deu o livre-arbítrio. Ele deu o direito a Eva a escolhê-lo, mas ela escolheu seguir a tentação, e escolheu aquilo que agradava aos olhos. Gente, o olho é um perigo, né? E aí nós estamos nessa era, a era dos likes, a era da imagem. Se cortar a imagem, a gente morre. Mas, só que não deveríamos morrer. Então nós temos que ter muito cuidado, porque normalmente é pelos olhos mesmo que a gente é fisgado, né? O peixinho é fisgado lá pela isca. Nós, muitas das vezes, é pelo que a gente vê ou deixa de ver. Então nós temos que ter assim, muito cuidado. Ela foi. E quando ela chega lá, fala para Adão, e ele deveria ter falado: Eva, que vacilo, Eva, meu Deus do céu, e agora? Pegou daquilo e pá, comeu também. E a consequência, eles foram expulsos ali do paraíso, expulsos do jardim, perderam a comunhão com Deus. Nós lemos aqui no momento da oferta, né, que depois daquela oferta que Caim entregou, ele ficou triste com o resultado, porque Deus se agradou de Abel, daí que ele vai e mata o seu irmão. Essa morte lá foi consequência de escolhas de Adão e Eva. Adão e Eva trouxe para sua casa a morte, quando eles desobedeceram a Deus. Então Deus criou-nos para a comunhão com Ele e falou: vocês é que sabem, vocês podem me escolher ou não. Jesus mudou isso? Não. Olha Mateus 19, Mateus capítulo 19, hoje nós estamos falando da criação, a queda e as suas consequências, então estamos aqui bem na queda. Mateus 19, olha Jesus aqui conversando também com um jovem, e nessa conversa Jesus poderia tê-lo obrigado, mas Jesus não fez isso. Mateus 19, o versículo de número 21, Mateus 19, versículo 21, vou pegar já no finalzinho aqui da história, mas depois você pode ler desde o versículo 16. No 21, disse-lhe Jesus: se você quiser, se queres ser pai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem tinha perguntado para ele o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus falou: se você quiser, tem algumas coisas te atrapalhando, vende. Agora, se você vender, você vai receber um tesouro no céu, muito mais valioso do que ele tinha. Mas Jesus não o obrigou. Entregou para ele um presente chamado livre-arbítrio. Agora vem o resultado. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que o jovem fez? Usou a carta de alforria dele, de liberdade dele, e falou: eu não quero Jesus ainda. Então Deus, Ele nos dá isso. Mas é tão interessante quando a gente pega isso e fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Uma vez uma pessoa me perguntou o que eu achava, qual era a minha opinião
sobre a gente cantar você, quando a gente vai falar com Jesus aqui nas letras das músicas. Eu não tenho hábito de falar você com o Senhor Jesus, mas cantando a gente canta você. E aí o que a pessoa me perguntou? Se era errado, se era certo. Eu falei assim, olha, o negócio é tão louco que muitos vão chamar Jesus de Senhor, Senhor, e Jesus vai falar, não te conheço. Então, se for com respeito, chame-o de você, porque Senhor e você são pronomes de tratamento. A coisa é, Ele é o meu Senhor, aí já não é pronome de tratamento, aí já é dono, proprietário. Então é tão diferente quando a gente entende, eu posso chamá-lo de você. Às vezes você é tão íntimo com Ele que você vai chamá-lo de você, mas você sabe, Ele é o seu Senhor, não tem livre arbítrio. E nós somos provados nisso toda hora, porque toda hora a gente quer alguma coisa. Ou a coisa aperta muito, a gente quer desistir, ou fica tantas opções, a gente quer tantas coisas, mas às vezes o Senhor não quer nada daquilo para a gente. E quando vem um não de resposta, a gente trunfa com Ele, ou trunfa que Ele usou para dar um não. Mas na verdade, não é bem assim. Se Ele é o meu Senhor, não tenho mais livre-arbítrio. Não vou fazer nada mais, porque eu quero, as minhas decisões já serão baseadas naquilo que Ele traçou. Para isso eu vou ter que orar, eu vou ter que treinar meus ouvidos a ouvir a voz de Deus, vou ter que saber quando é que é um fluir que vem dEle e quando não é. Muitas portas fecham, a gente insiste, aquilo abre, mas não era para ter aberto, não foi Deus que abriu, Ele até fechou. Então esse amadurecimento em relacionamento é a comunhão com Deus, que a gente deve buscar todo dia, porque relacionamento não nasce pronto. A Eliane pregou aqui outro dia, se constrói. Com Jesus é a mesma coisa, gente. Se a gente ao nascer já fôssemos treinados a conversar com o Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho, sendo guiado pelo Espírito Santo, mas é lógico que não é isso que fazem com a gente primeiro. Primeiro nos consagra no templo, se fosse assim com todos nós, né? Depois, então aí depois que eu já estou cheio de carne, de vontade, de tudo enquanto é mazela, é que eu venho conhecer Cristo. Mesmo aquele que nasceu na igreja, vai chegar um dia que ele vai conhecer Jesus de verdade, vai ter a sua experiência com o Senhor Jesus de verdade. Olha só que coisa, é algo sobrenatural mesmo, é obra do Espírito. Hoje ainda, se der tempo, nós vamos falar de espírito, alma e carne, corpo. Então, eu tenho que pegar o livre-arbítrio e falar, é do Senhor, Pai. Não é, eu entendo que o Senhor me ama, o Senhor me deu, mas toma aqui. Se eu tenho livre-arbítrio, eu vou usá-lo pela única vez. Eu escolho o Senhor todo dia. As outras escolhas é só se o Senhor tiver traçado. Aí a gente começa a orar. Tem coisas que nós temos orado aqui na igreja que ainda não aconteceu, como o ajuste do som. Mas eu não estou tão preocupado assim. Nós estamos orando. A resposta vai vir melhor talvez do que a gente está pensando. Às vezes a gente pensa, mas eu estou orando demais, que dia que eu vou agir? Calma, tem coisas que dá para esperar. Então a gente tem que orar, buscar até Deus responder. E a palavra dele não nos deixa dúvida. Essa é a comunhão que nós temos direito. Mas a gente vai ver o que aconteceu com aquele casal, que eles perderam essa comunhão. E muitas coisas aconteceram por causa deles. Tem muita coisa que a Eva e o Adão, eles são culpados. Por quê? Porque eles é que começaram. É uma história difícil. Então eu quero voltar com você lá em Gênesis 2, nós até lemos já o versículo 16. Então o que está proposto para nós é comunhão. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você vai entender, e depois você pode ler Hebreus também, porque fala e compara, que Deus ele tinha para nós um reino de sacerdotes, ou seja, todo mundo comunicando com Ele, apresentando causas. Não era só o Moisés que Deus queria, não. Mas aí aconteceu algo aqui, né, em Adão e Eva. E no 16 que nós lemos, Deus falou e deu uma ordem. Olha, não coma do fruto desta árvore específica. Quando chega lá no capítulo 3, no versículo 1, fala assim, ora, a serpente, o enganador, lembra de semana passada, o enganador de Apocalipse, ali que nós lemos no capítulo 20 ou 21, então, o enganador, a serpente, era mais estratégica, mais astuta que todos os outros animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim.
Primeira coisa que o diabo fez com Eva, tentou enganá-la e conseguiu. Tentou enganá-la com o quê? Plantando uma pergunta para ver se ela estava firmona mesmo ou não. Aí trouxe uma pergunta e falou assim: ó Eva, o negócio é o seguinte, foi assim que Deus falou? Às vezes a gente tem essas dúvidas, que aí é seta, conforme falamos semana passada, vem essas dúvidas, aí eu tenho que estar firme para me dar a resposta certa, ou nem dar resposta nenhuma, que eu não vou ficar aqui dialogando com o diabo, se ele tiver, eu vou repreendê-lo. Jesus fazia isso, repreendia, mas eu vou falar, não. Aí então fez uma pergunta para ela, foi assim que Deus falou mesmo? Deixa eu ver se a Eva estava no culto, lá na pregação. Aí olha o versículo 2, já é a resposta de Eva. Eva responde: do fruto das árvores do jardim comeremos. Não era das, era dá. Não era das, era dá, só uma. Sabe, às vezes Deus nos pede uma coisa e a gente fala assim: meu Deus, mas a vida de crente é horrível, porque não pode nada. Não está errado, não é isso. Aí ela falou: é das árvores todas. Aí na sequência, 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Deus não falou nada sobre tocar na árvore, falou que não podia comer. Aí o diabo percebeu que ela não estava assim tão alinhada na resposta. E no versículo 4, a serpente, aí eu tenho que tomar cuidado, gente, não vamos dialogar com o diabo não, né? Se ele começar a dialogar com você, corta isso repreendendo, em nome de Jesus, amém? Eva foi engolindo aquela pregação ali, às vezes está falando na televisão, no rádio, no celular, no vizinho, no colega, em gente até dentro da igreja, corta, fala, não, sai sem responder. Então aí ela ficou dialogando aqui, ó, falou com a mulher, olha o que ela fala com a mulher no versículo 4, é certo que você não vai morrer, mas não era o contrário que Deus tinha falado? Então vem o que? O espírito de engano, que nós pregamos aqui semana passada, o espírito de engano que está em Satanás, ele foi para cima dela, e aí a cobiça, porque Tiago falou que nós somos tentados pela própria cobiça, já estava diante dos olhos, o trem estava agradável, o diabo falou, não, é mentira de Deus, você não vai morrer, não tem nada a ver, que é a frase da era, né? Aí o que acontece? Ela vai engolindo aquela pregação, quando chega no versículo 5, porque Deus sabe, aí agora o diabo engrossou a pregação, Deus sabe que no dia em que você comer, vai abrir os seus olhos, você será igualzinho a Deus, Deus está sendo ruim com você, Eva, você não está tendo conhecimento que Deus não quer, Deus é ruim, mas se você comer, você vai ter todo o conhecimento, causou cobiça nela, isso ele faz até hoje com todos nós, ninguém aqui está livre das pregações do inferno, eu só tenho que saber cortar. Ele engana a Eva vai comendo, aí depois no versículo 6 e 7, você já sabe o que acontece, ela come e leva para Adão. O que acontece aqui agora? Depois eu já sei a pergunta que está aí, né, na nossa mente, o que eu tenho a ver com isso? Calma, o que eu tenho a ver com isso hoje? Tem tantos anos, calma, tem tudo a ver com isso. Então veio o que? O espírito do engano, e esse espírito do engano nós lemos aqui, vou citar para você anotar, é Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, ele é o mesmo, enquanto não acabar isso, Jesus tirar a igreja daqui, nós irmos para a glória eternamente, ele não vai definitivamente para o inferno, que é o lugar dele, então ele está solto e está enganando, ou tentando enganar do mesmo jeito. Aqui em Mateus 24, olha, tão interessante, Mateus 24, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, Mateus 24, o versículo de número 22, Mateus 24, 22, glória a Deus. Viu, Arthur, você está hoje aqui passando os versículos, não está dando conta de anotar, né? Mas eu vou entregar para você, tá bom? No finalzinho você leva para casa. Esse caderninho do Arthur fez uma coisa acontecer com ele. Nós precisamos de alguém para anotar os pontos do sábado. E aí eu observei que tinha alguém aqui com um caderninho e estava também no sábado. Ele. Então está tudo naquele caderno, Vitor, ele não pode perder aquele caderno não, tá bom? Todos os pontos estão ali. Então, caderno, papel e caneta, glória a Deus. Isso também fez ele parar ali naquele lugarzinho ali. Antes de ele vir parar naquele lugarzinho, eu observei ele como é que ele voltou da pandemia. Como é que ele voltou da pandemia? Olho fechado durante o louvor,
louvando a Deus, todo coradinho assim, ninguém estava brigando com ele, porque ele estava louvando, e nós fomos observando, por consequência ele está naquele lugar ali. Então nós temos que orar e buscar, porque Deus está fazendo essa obra. Então Mateus 24, no versículo 22, está escrito assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ele está falando do final. Ele está dizendo, a coisa já está tão corrida, né? Corrida, mais corrida. A Eliane fazia um acompanhamento na casa Evas. E quando uma mãe, ela teve alta, ganhou o neném, teve alta, enfim, foi para casa, a Eliane tinha conseguido várias roupas para poder entregar para ela. Mas quando a gente chegou lá, ela tinha ido embora. E ela morava em Conceição do Ipanema, fica lá perto da cidade de Ipanema, tipo uns 80 quilômetros daqui até lá. Nós fomos lá, pegamos um carro emprestado, fomos lá numa roça entregar uma pancada de roupa. Cheguei lá, conversando com o marido dela, estava naquela crise de 2015, falta de água, muita poeira, nada de mato, nada de verde. Eles tomavam água num corguinho que passava, ia lá assim no copo e pegava. E aí o cara não tinha trabalho para trabalhar na roça, porque não tinha verde, não tinha água. Eu falei assim, é aqui que eu vou fazer umas perguntas. Perguntei assim para ele, como que está o tempo para o senhor? O tempo só acha que está demorando demais para passar, que o senhor fica sentado aqui nesse terreiro aqui o dia todo, não tem o que fazer, porque não tem chuva, não tem água. Pensei, não tem nem o que comer direito, o dia deve ser tipo um velório, deve demorar muito para passar. Ele virou para mim e falou, está passando depressa demais, né? O tempo está voando. Eu falei assim, então não é só para a gente não. Os tempos, nos fins dos tempos, Jesus falou, vão ser abreviados, para que nem os escolhidos fossem enganados. E é isso que está acontecendo, todo dia segunda-feira, todo dia quarta-feira, todo dia domingo, os dias já estão a 1000 por hora, com o relógio trabalhando do mesmo jeito. E no versículo 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, muita gente falando que é de Deus, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então não é porque que nós somos todos escolhidos, João 15,16, é que nós não corremos o risco de ser enganado. Então nós temos que ficar no Espírito Santo, no Senhor, na palavra, na oração, no jejum, menos na terra, e buscar a Deus para a gente não ser enganado. Agora Jesus falou, eu vou abreviar o tempo, porque até os que estão me buscando muito, corre o risco de ser enganado por falsas palavras. E Eva, juntamente com Adão, eles foram o quê? Enganados. Agora, qual o problema disso? Que ao desobedecer, ao caírem, abriu-se um abismo entre eles e o Pai. A comunhão que eles tinham, né? Deus na virada do dia visitava, eles tinham comunhão ali com o Pai, isso se perdeu na desobediência. Porque o que aconteceu? Eles foram expulsos lá daquele lugar. Não é? Deus colocou anjos ali, não podiam voltar mais para aquele lugar. E hoje? Hoje é a mesma coisa. Se nós pecarmos e não nos arrependermos, não consertarmos, ficar aquele vai e não vem, aquilo vira também um abismo. E isso está escrito em Isaías 59, no versículo 2. Então a gente já viu que Jesus veio para nos ligar de novo, mas eu tenho que saber aonde que a humanidade perdeu, aonde que ela perdeu. Ainda nessas 8 quartas a gente vai ver sobre o espiritismo, nós vamos ver sobre o catolicismo, nós vamos ver sobre tantas coisas, então fica aí para a gente ver, talvez você tenha colegas, pessoas, amigos, não sei, pessoas que estão lá em outras doutrinas, e a gente tem que conhecer a nossa e saber, sim, qual é a diferença, né? Em nome de Jesus. Imagem não é ser evangélico não, é ser filho de Deus cristão, né? Nós estamos nesse tempo também. Então aqui em Isaías 59, o versículo 1, vamos voltar um pouco aqui, Arthur, o versículo 1, está escrito assim, olha, no 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, graças a Deus, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, né? Ele fala, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, graças a Deus. Então está falando que Deus não tem defeito, Deus não tem problema, Deus não tem problema com ele. Agora o versículo 2 fala onde que mora o problema, onde que está o problema. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem, separam o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Então ele falou assim, olha, quando a pessoa ela está em pecado, ela está separada de Deus. Aí vem a opressão, vem aqueles vazios, né? Parece que a gente está e não está, a gente fica sem a voz de Deus, não consegue nem ouvir a pregação, não consegue louvar, fica aquele abismo. Por que que fica? Porque eu estou no meio de um pecado. É um caso, não quer dizer que são todos. Tem momentos que a gente ora, a resposta não vem, fica um silêncio, porque Deus não quer falar, e eu tenho que respeitá-lo. Mas a gente está num abismo? Claro que não, você vê fluir as outras áreas da sua vida numa boa, mas naquela está sem resposta. É pecado? Não. Mas aqui nós estamos falando que a iniquidade separa. A iniquidade é pecado consciente e repetitivo. Separa, aí fica separado. Você fala com a pessoa, isso aqui não é de Deus, a pessoa fala, não tem nada a ver. Você fala com outra pessoa, vamos para a igreja, não, já tem Cristo. E outras coisas mais, por quê? Porque não está na comunhão, ela está cega. O Deus desse século cegou, está cega. Então está falando aqui, tem um jeito sim, das pessoas viverem separadas. E as pessoas separadas continuam com o Espírito lá dentro delas, o Espírito que Deus soprou em nós, querendo um Deus. É por isso que surgiram as religiões. Não, essa aqui não tem Deus, eu vou para essa, eu vou para essa, eu vou para essa, eu vou para Umbanda, eu vou para feitiçaria, eu vou para macumbaria, eu vou para o espiritismo. Não, eu vou para uma outra situação. O homem não vive sem um Deus, porque o homem é espiritual, mas só vai encontrar em Jesus, porque nós que estamos aqui sabemos dessa verdade, é em Jesus. Mas a iniquidade separou Adão e Eva, eles ficaram do lado de fora, eles que foram enganados, enganados pela própria cobiça. E isso veio de geração em geração. O que Deus fez? Mandou Moisés, levou o povo para o outro lado. A gente sabe que só entrou ali o Josué e os adolescentes, a Eliane comentando com a amiga, eu falei, já entendi, entrou os adolescentes, Josué e os mais novos, porque os grandões murmuraram, ficaram tudo para trás, mas entraram, veio Davi, alguém resolveu o problema? Ninguém resolveu, Jeremias não resolveu, João Batista não resolveu, mas Jesus veio para resolver, como? Rasgando a dívida de pecado, nos libertando para a gente poder entrar nessa comunhão de novo, aí está aberto. Mas se eu buscar 1%, eu vou ter 1% de comunhão. Se eu buscar 2, 3, 4, 5, não é troca, mas quanto mais eu buscar de Deus, eu vou ter de Deus. Então, isso aconteceu de geração em geração. Então, as pessoas que nasceu o menino, o que ele tem? Pecou? Não. Mas ele nasce chamado com o pecado original. Quando a gente foi doutrinado pelo catolicismo romano, porque eu fui, nós fomos ensinados lá, que o pecado original tinha a ver com a área sexual. Não tem isso, é outra coisa. O pecado original é a desobediência. Todos nascem com esse pecado. Qual pecado? Pecado original. Qual é? Desobediência. Quando a gente vai ler Romanos 3, 23, Romanos 3, 23, olha só. Então vamos ver que isso reflete aqui hoje. Romanos, capítulo 3, 23. Romanos 3, e se alguém ficar em dúvida, quiser que tire depois pessoalmente, já existem os discipulados, é para isso mesmo, né? Para a gente tirar dúvida, ou os atendimentos, conversa, bate-papo, para tirar dúvidas. Romanos 3, versículo 23, fala assim, glória a Deus, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Ah, mas a Joana não pecou. Maria, virgem até hoje, não é. Não, ela teve uma pancada de filho depois, ela aproveitou o casamento dela, foi feliz com José e fez José feliz também, aleluia por isso, Deus criou o casamento, é para isso. Então, todos pecaram, todos, não tem um sequer que não pecou. Agora eu não posso viver no pecado, né? Essa é a diferença, mas a humanidade, todos nós somos sujeitos ainda ao pecado. E quando a gente vai aqui 5,12, olha, Romanos 5,12, então não tem nem esse, nem aquele que não cometeu o pecado. Por isso que todos precisam de Jesus. O homem não pode se salvar, não é a economia, não é a ONU, não é a religião X, nem Y, nem a evangélica, nenhuma religião salva. Todos precisam de Jesus, porque sem Jesus está fora da glória. 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, qual que é o nome dele? Adão. Eva levou para casa, mas é Adão que levou a culpa.
Adão, porque ele também comeu. Adão. Entrou o pecado no mundo, aí entrou também junto com o pecado a morte. Gente, o plano de Deus não era ter morte. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.